Muito bem, turma, nós estamos de volta com a segunda parte então desse estudo sobre o regime militar que aconteceu no Brasil entre 1964 a 1985. E aqui nós estamos no terceiro presidente do regime militar, o General Médici. O General Médici também era conhecido como General de Linha Dura, junto com o Arthur Costa e Silva. E nesse momento da história do Brasil, do regime militar, acontece um crescimento econômico. Foi também chamado de milagre econômico. E esse crescimento, na verdade, ele foi observado durante esse governo e fundamenta-se na ampliação das exportações, contrato de empréstimos externos e também através de um arroxo salarial. Na época, o que seria chamado de ministro, da Economia, ministro da Fazenda, nós temos uma figura de Delfim Neto. Delfim Neto, na ocasião, então defendia que o bolo pudesse crescer o máximo possível para que depois pudesse ser repartido entre os brasileiros. Em outras palavras, ele estava defendendo a ideia de que esse bolo, esse crescimento econômico, deveria ser repartido então para a população. Mas poucos anos depois, esse milagre econômico basicamente é revertido, a inflação volta a crescer no Brasil e o milagre então chega ao seu declínio. Mas o fato é que esse milagre econômico que aconteceu sob a gestão de Médici foi utilizado também para fortalecer a ideia de que o regime militar estava trazendo esse milagre econômico. E Médici ele governa entre 69 e 74. Dentro do seu governo também, nós temos as grandes construções no Brasil, obras monumentais, poderíamos dizer obras faraônicas, e a intensificação também da guerrilha urbana. Então, basicamente, nós temos nesse período aí, no ano de 1970, o Brasil se torna tricampeão mundial. Nessa ocasião, nesse período também, o Emerson Fittipaldi também consegue conquistas em relação à Fórmula 1. E essas conquistas no âmbito do esporte eram também atribuídos ao regime militar. Após o governo de Médici, nós temos o general Ernesto Geisel. E o Ernesto Geisel ele é conhecido como general de linha moderada. Ele governa entre 74 e 79 e durante o seu governo nós temos a vitória do MDB. Lembra? Aquele partido de oposição nas eleições parlamentares de 74. Há um endurecimento do regime com o pacote de abril, embora o Geisel fosse conhecido como um general moderado, que desequilibrou em relação à relação de forças no Congresso com a criação do senador biônico. Esse senador biônico, na verdade, eles eram eleitos, indicados por um colegiado eleitoral. Nesse momento também do governo de Geisel, especificamente aí no seu final, há um início do processo de abertura política. Então a ditadura neste momento acaba sofrendo uma flexibilização a partir do governo de Geisel. Esse processo de abertura democrática encontrou sua principal resistência na chamada linha dura dos militares. Geisel conseguiu superar essa resistência, enfrentando inclusive uma crise com ameaça de golpe. Então a linha dura do regime estava arquitetando neste momento da história do Brasil o que seria chamado de golpe dentro do golpe militar, para que pudesse restabelecer o endurecimento do regime. E aí a gente percebe que dentro dessa visão da historiografia tradicional que perdura no Brasil, é essa visão que nós podemos aí reconhecer desses processos dos presidentes que acabaram liderando o Brasil no regime militar. Muito bem, nós temos um outro detalhe aqui em relação aos governos militares, que se torna o último presidente do regime militar, o quinto, que foi o general João Batista Figueiredo, também conhecido como um general de linha moderada. Nesse momento, entre 79 e 85, nós temos a crise do petróleo. Nós temos o aumento também dos juros internacionais. Nós temos uma recessão econômica. Aquele milagre econômico que aconteceu na época de Médici, agora esse crescimento não é mais visto.
Há um desemprego também atingindo 20% da população. Há uma reorganização também dos movimentos sindicais e o desenfreado crescer da inflação. Nesse momento do governo de Figueiredo, no campo político, ele mantém o propósito de abertura política, que teria sido iniciado por Geisel, o presidente anterior, e promulga em 79 a lei de anistia, ou a lei do perdão, que permitiu o retorno à vida pública de inúmeros cidadãos cassados, ali aquela cassação com 2 S, um cassar de mandato político, que foram cassados aí pela ditadura. Muito bem, nesse momento aí, muitas pessoas que estavam, inclusive exiladas do Brasil, retornam, nesse momento, e começam a organizar uma oposição mais forte ao regime militar que, pelo andar da carruagem, já estava chegando ao fim. O crescimento econômico, observado durante a ditadura, ocorre amparado no capital internacional, dentro daquela lógica da Guerra Fria, que também já estava chegando ao fim, já estava, na verdade, atenuando, e a gente percebe que essa Guerra Fria tinha essa contraposição entre ideais capitalistas e ideais socialistas. E com a crise também do petróleo, essa realidade sofre profunda modificação e o governo do Brasil, após recorrer ao Fundo Monetário Internacional, o FMI, aplica uma política econômica de caráter recessivo, ou seja, aquela economia que estava se expandindo, agora nesse momento acaba passando por uma crise. Nós podemos entender essa questão da estrutura partidária a partir de 79, que aquele modelo bipartidário ele acaba sofrendo um revés. Nós temos o fim do bipartidarismo com a extinção da Arena, que era o partido apoiador do regime militar, e o MDB, que era a oposição. E nós temos um retorno ao pluripartidarismo, ou seja, o Brasil, que passou apenas por 2 partidos, agora volta aos seus variados partidos. E quais são esses partidos que acabam se formando nessa nova conjuntura política do Brasil? Muito bem, nós temos o PDS, alguns principais aí, que é o Partido Democrático Social, reunia grande parte dos políticos da antiga Arena. Nós temos o PMDB, que é o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que reunia parte da oposição parlamentar à ditadura. Então, basicamente, nós temos essa estrutura aí. Outros que vão surgindo, aliados, inclusive, ao PMDB, ligados ideologicamente aos regimes, às ideologias socialistas, dentro do contexto ainda da Guerra Fria. Nós temos o PDT, que é o Partido Democrático Trabalhista, que reunia antigos militantes do PTB, aquele lá da época, inclusive Getúlio Vargas, eles eram também os sindicalistas. Nós temos o PT, o partido aí bem conhecido, que é o Partido dos Trabalhadores, que reunia sindicalistas e setores também da Igreja Católica nessa ocasião. É aí que nós temos a liderança também do Luiz Inácio Lula da Silva, que seria futuro presidente no Brasil até então, e ele ligado a grandes movimentos sindicais no ABC paulista, reunindo aí centenas e até milhares de trabalhadores em relação a movimento de greves e movimentos também de revoluções. O PP, que é o Partido Popular, que é formado por antigos políticos da Arena e também do MDB, e fundiu-se no final das contas ao PMDB. Basicamente, nós temos vários partidos surgindo ou ressurgindo na história do Brasil, mas aliados ideologicamente a orientações socialistas, que vez após vezes entre a década de final da década de 80, década de 90, início dos anos 2000, aparentemente formariam oposição entre eles, mas na verdade estavam amarrados dentro de uma mesma corrente ideológica. Então, basicamente, nós temos o ressurgimento do pluripartidarismo. Aqui nós temos também uma imagem bem elucidativa, que vai nos mostrar como que a televisão acaba influenciando nesse momento político, influenciando na tomada de decisões e no engajamento social da população brasileira. A televisão, na verdade, é um elemento muito sério que acaba formando ou influenciando fortemente a formação de opinião do brasileiro. Infelizmente,
no Brasil não são os livros, os estudos, que acabam formando a opinião do brasileiro. Em grande maioria são essas influências midiáticas através, nessa época, principalmente da televisão, que acaba formando o senso comum e formando a opinião do brasileiro. E nós temos emissoras que acabam se destacando, desde a questão do jornal até emissora televisiva, como o Globo e dentre outras. E na época também vale ressaltar o movimento do tropicalismo, ou movimento Tropicalia, que na verdade foi um movimento artístico, sendo financiado por partidos e ideologias socialistas que acabaram fazendo o engajamento da população contra o regime que estava instalado, o regime militar. E as pessoas começam a ir para as ruas, começam a produzir músicas também, chamadas música de engajamento, que eram músicas que, na verdade, para poder driblar a censura da época, acabavam trazendo em sua letra ideais, socialistas, e alguns também apelando para a volta da democracia. Esse movimento cultural, ele é muito importante de ser entendido, compreendido nessa parte final do regime militar, especialmente aí, final da década de 70 e início da década de 80. Nós temos dentro do regime militar também a chamada censura, que quando vamos fazer provas, seja de Enem, de concurso ou de outras, nós podemos perceber que é um dos aspectos mais cobrados em relação ao entendimento do que foi o regime militar, ou dentro daquilo que a configuração, tradicional, ou aquela que perdura, a interpretação que perdura dentro da historiografia do Brasil. É essa daí. Nós podemos perceber nessas imagens, o que seria essa ditadura em relação à censura, que as pessoas não poderiam expressar ou falar o que pensavam. E logo abaixo nós temos a imagem de um jornal, na verdade todo recortado, onde acaba trazendo essa representação de que nem todas as notícias, nem todas as informações estavam colocadas nos jornais, na mídia, para que as pessoas pudessem ter acesso. Obviamente, nos tempos que vivemos, estamos falando aqui em 2020, nós temos uma censura, talvez não mais uma censura política direta, mas nós temos uma censura cultural, com certeza, entre aquilo que é aceito e aquilo que não é aceito, aquilo que é propagado, aquilo que é veiculado e aquilo que é deixado de lado. É uma censura leve, por conta que não é chamado de um regime, de uma ditadura, mas no entanto acontece no âmbito cultural. Então nós temos a censura, uma das definições, como o uso pelo Estado ou grupo de poder, no sentido de combater, controlar e impedir a liberdade de expressão. A censura criminaliza certas ações de comunicação ou até a tentativa de exercer essa comunicação. No sentido moderno, a censura consiste em qualquer tentativa de suprimir informação, opiniões e até forma de expressão, como certas facetas da arte. Então, para alguns, hoje vivemos no Brasil uma liberdade de expressão e de omitir pensamentos e opiniões, o que na verdade não acontece, principalmente no interior de muitas universidades modernas, onde não se aceita uma visão diferente daquela que é proposta filosoficamente, ideologicamente por tal faculdade. Falar sobre isso, inclusive, gera alguns desconfortos, gera alguns problemas, mas, como estudante de história, precisamos, como a própria história já sugere, do grego investigação, é a busca pela verdade, independentemente de ideologias que acabam surgindo na sociedade. Devemos buscar, como a história já nos instiga, pelo processo de investigação da verdade. Aqui nós temos algumas demonstrações, algumas imagens que são atribuídas ao regime militar, na questão das torturas, das torturas. Nós temos aí a revista Veja, e essa edição de dezembro de 69 apreendia durante o AI-5, decretado um ano antes. A gente sabe que o AI-5 ele foi decretado no governo de Arthur Costa e Silva no ano de 1968. A revista teve seu trabalho dificultado na ocasião pelo regime militar até meados dos anos 70, tendo edições mutiladas e recolhidas. E essa é a realidade aí da censura
que acontecia então na ocasião. Aqui nós temos o caso de Vladimir Herzog, né, que era jornalista ligado ao Partido Comunista Brasileiro e que foi encontrado, morto na sua cela em 25 de outubro de 75. Então, é atribuído o seu assassinato, a sua morte, ao regime militar então da época. E esse caso Vladimir Herzog, ele foi publicado, o que gerou uma comoção naturalmente em todo o país, ou em boa parte do país. E aqui nós temos, encerrando a nossa reflexão, nosso estudo, a nossa visão geral sobre o regime militar, um movimento popular aí, com a faixa, com o tema Abaixo a Ditadura, Povo no Poder. Na verdade, na década de 80, meados da década de 80, começa a surgir uma onda de protestos, chamado Movimento Direta Já. Esse Movimento Direta Já era um apelo do povo, embora o regime já estava entrando numa flexibilização, mas era um apelo do povo para que o povo pudesse votar então no presidente da República. Então esses movimentos acabou aí abalando as principais cidades do país na época, as principais capitais, reunindo milhares de pessoas em torno desse objetivo, o Movimento da Direta Já. E o regime ele foi enfraquecendo, chega ao seu fim em 85 e logo, através do pluripartidarismo, através dessa abertura política, o povo voltaria então a participar das decisões em relação a essa democracia indireta, onde na verdade o povo não participa diretamente do processo de mudança, apenas escolhendo um representante que deveria, pelo menos, representar os seus interesses então no governo. Muito bem, gente, nós chegamos aqui ao fim dessa visão geral do que seria o regime militar do Brasil entre 64 e 85, onde podemos aí discutir várias facetas desse assunto, entendendo dentro do contexto geral, da história geral da Guerra Fria que acontecia até então. Um forte abraço para todos, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.